So, Professor Lisa, we in Brazil are accused of being a case of high litigation in terms of regarding labor relations, employment relations. Então, no Brasil, se acusa o Brasil de ser um país que tem um grande número de ações trabalhistas, né? Um país que tem muitos litígios trabalhistas. So the question is, how is the litigation situation regarding employment relation in U.S.? I mean, tell us something about it. Então, ele gostaria de saber, nos Estados Unidos, como é essa questão do contencioso trabalhista? In the United States, litigation is like a luxury good, like a fancy sports car or a Gucci purse. It's only for people with a lot of money. Ela diz que nos Estados Unidos o acesso à justiça, o contencioso trabalhista, é uma coisa muito difícil de acesso, né? Como você ter um carro novo, esportivo. Então, é realmente acesso para poucos, só para as pessoas que têm mais condições financeiras. It is also very expensive for companies to litigate, and so companies don't like to litigate because it is so expensive. Inclusive para as empresas americanas, não é só para a pessoa física que é caro entrar com uma ação nos Estados Unidos. Inclusive para as empresas é caro entrar com uma ação. Então as próprias empresas muitas vezes querem evitar ter custos judiciais. So companies generally force their workers to sign arbitration agreements that says they will do arbitration instead of litigation. Então, por esse motivo, as próprias empresas muitas vezes forçam seus empregados a assinar contratos de trabalho que tenham uma cláusula compromissória de arbitragem, para que em caso haja um conflito, esse conflito não vá para o judiciário e sim para uma câmara de arbitragem. And arbitration allows companies to avoid class action claims, and so it saves them a lot of money. E essa cláusula compromissória de arbitragem ajuda a evitar as ações coletivas chamadas de class action nos Estados Unidos, que é o grande pavor das empresas americanas. Então, se você assina essa cláusula compromissória de arbitragem, se tem ela no contrato de trabalho, você renuncia ao seu direito de poder um dia participar de uma ação coletiva. So you would say that the access to justice, to judicial justice, I mean, it's very narrow, because if you have the arbitration clause, the arbitration agreement, you cannot go directly to judicial system, and you cannot benefit from the class action. So what is the option? Do you have options? Então, o professor Freitas está dizendo, bom, se então o contencioso trabalhista nos Estados Unidos é muito restrito, porque se por um lado você tem esse impedimento de acesso ao judiciário com a previsão dessas cláusulas compromissórias de arbitragem em contrato de trabalho que excluem, renunciam ao seu direito de participar de ações coletivas, afinal, então, qual é o campo de atuação para um advogado trabalhista na área de contencioso lá nos Estados Unidos? Well, I would say Brazilians do have better access to justice. Ela disse que no Brasil, com certeza, o brasileiro tem um melhor acesso ao sistema judiciário do que lá nos Estados Unidos. The real problem is finding a lawyer who can take your claim. But if you can find a lawyer who will take your claim, you can bring it to arbitration, even if you have signed an arbitration agreement. Então, ela disse que o grande problema é você encontrar um advogado que aceite pegar o seu caso. Mas mesmo que você encontre esse advogado, muitas vezes você tendo essa cláusula compromissória de arbitragem, você pode recorrer a uma arbitragem. Could you please tell us if there's an important distinction between the arbitration for labor law from arbitration and employment law? Existe alguma diferença na arbitragem para os empregados sindicalizados e para os empregados que não são sindicalizados? Yes, they are very different. Sim, são muito diferentes. Labor arbitration, the union represents the employee and the company represents itself. Nas arbitragens dos empregados sindicalizados, quem representa o empregado é o sindicato e do outro lado, a empresa, ela se representa nessa relação. And the purpose of labor arbitration is to interpret the collective bargaining agreement between the union and the company. E geralmente a matéria que é trazida para essas arbitragens é a interpretação de uma cláusula de uma convenção coletiva. In general, unions and the company are both happy to use labor arbitration because they have a long
course of dealing and relationship, and there is a balance of power between the union and the company. Então, em geral, tanto os sindicatos como as empresas, elas ficam bem satisfeitas com esse sistema de arbitragem para esses tipos de conflito, porque existe aí uma igualdade de partes entre sindicato e empresa. Não há aí uma desigualdade nem do ponto de vista processual nessa relação. Private arbitration is very different because it's just one employee and their lawyer against the company. Então, nas arbitragens que são privadas, a questão é muito diferente, porque você só tem do lado um empregado e do outro lado um empregador. Sometimes it can work out okay and be similar to a judicial forum. Às vezes dá certo e o resultado pode ser similar a uma ação trabalhista judicial. It depends on the contract, the arbitration contract provision. Depende muito das cláusulas que foram pactuadas naquela arbitragem específica. And the contract can include many limitations on the arbitration. E esses contratos podem muitas vezes ter muitas limitações o que pode ser feito dentro daquela arbitragem. So it might place very strict limits on damages. Pode ter limites muito restritos quanto aos prejuízos, aos danos. Also class action waivers, which I mentioned earlier. Ou pode ter também limitações para renúncia a direitos de ações coletivas, as chamadas class actions. And limitations on discovery or on the hearing and whether it will be in person or just in writing. E pode também ter muitas restrições, limitações relacionadas à fase pré-processual de produção de provas, né? E impedindo, né? Right? Could be limiting, excluding the right of a discovery phase. Right? Yes. Excluindo o direito de quem participa daquela arbitragem de usar a fase de discovery, que é a fase pré-processual de produção de provas. And these are all things that the company controls in the arbitration contracts it writes for its employees. E essas são as questões principais que a empresa consegue controlar naqueles contratos que ela coloca as cláusulas compromissórias de arbitragem. Is it possible any way to submit to courts the unfair clauses against employees that the companies jot down in the contract? O professor Freitas queria saber se eu posso submeter o Poder Judiciário pedindo a anulação, discussão dessas cláusulas que são discutidas com o empregador nesses contratos. This is another area of American law that's a little bit crazy and more complicated than it needs to be. Ela diz que é outra área do direito americano que é um pouco complexa e meio maluquinha de se entender, né? States have attempted sometimes to limit these arbitration agreements. Os estados têm tentado, né, por meio de leis estaduais, limitar um pouco esses acordos de arbitragem. But what has happened is the Supreme Court has said that those efforts are preempted by a federal statute called the Federal Arbitration Act. Só que as cortes federais entendem que essa tentativa dos estados de limitar o conteúdo desses contratos de arbitragem estariam proibidas pela própria legislação federal de arbitragem. So it is very difficult to challenge an arbitration contract. Então, isso torna cada vez mais difícil você discutir um contrato com cláusulas compromissórias de arbitragem. So, could you tell us a bit more about the discovery? Professor, que eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa fase conhecida nos Estados Unidos de discovery, investigação, uma fase pré-processual de produção de provas. O que seria o discovery? So discovery is one of the reasons why American litigation has become so expensive. Essa fase conhecida de discovery é uma das razões por que o sistema americano se tornou tão caro e, claro, devido ao custo, acabou restringindo tanto o acesso à população americana. Because the universe of electronic documents that an employee could request through discovery is very large. Porque o universo de documentos que o empregado pode requerer nessa fase chamada de investigação, de discovery, é muito grande. So think about all of the documents that workers produce over the course of a job. Então pense no grande número de documentos que um empregado consegue produzir durante uma relação de emprego. Emails, text messages, WhatsApp,
documents. E-mails, WhatsApp, tests, qualquer tipo de textos. So for a harassment claim, for example, the plaintiffs might say, give us all messages between this employee and this supervisor who is accused of harassment. Imagine numa ação de discovery relacionada a assédio sexual. O empregado pode exigir que o empregador dê todas as mensagens, dê acesso a todas as mensagens que foram trocadas entre aquela pessoa que alega que foi assediada e o suposto assediador. It takes a very long time to comb through all of those messages and find the relevant documents and then for an attorney to review them and then give them to the other side. Então, gasta-se muito tempo, primeiro, em separar toda essa documentação, depois para o advogado revisar toda essa documentação. This might be 100 hours of attorney time. E os advogados dos Estados Unidos cobram por hora, imagina quantas horas o advogado vai cobrar para fazer essa revisão. Isso transforma essa fase numa fase de um custo muito alto. It's very, very, very expensive. É muito, muito, ela falou várias vezes o very, quer dizer que então é muito, muito, muito caro nos Estados Unidos. So we are in a bar association, and tell us a bit more about what's bar association like in US. Então, já que estamos aqui na OAB, o professor Freitas gostaria de saber como é a OAB nos Estados Unidos. A OAB nos Estados Unidos é conhecida como Bar Association. In the United States, the Bar Association provides resources to attorneys, maybe like this. So they provide continuing education courses and support for attorneys in their practice. Nos Estados Unidos, a OAB lá, né, o Bar Association, também como a nossa OAB aqui, dá suporte para os advogados, seja para fazer cursos, seja suporte para a sua advocacia do dia a dia. There's also often a separate entity that will regulate attorney ethics. E existe uma entidade separada que cuida das questões éticas profissionais do advogado. Is it difficult to apply for a bar? É difícil passar na OAB lá nos Estados Unidos? Well, I guess it depends on who you ask. Então, depende para quem você está fazendo essa pergunta. In the United States, a law degree is a graduate degree, so you need an undergraduate degree, and then law school is typically 3 years of full-time study. Então, ela diz que primeiro começa pela diferença que no sistema americano, para você se formar advogado, você faz 4 anos de uma graduação e depois mais 3 anos de escola de direito, de law school. Então, no total, para se formar advogado nos Estados Unidos, são 7 anos de estudo, mais do que aqui no Brasil. Many of my students have part-time jobs, but it would be very difficult to have a full-time job while you're going to law school. Então, como o estudo lá na Escola de Direito é período integral, é muito difícil que o estudante consiga ter um emprego período integral e faça faculdade de Direito. Então, em geral, eles têm um emprego que seria meio período para poder conseguir fazer a faculdade ou não trabalham e fazem só a faculdade. And then after you graduate, you have to study very hard for an exam that is usually 2 days long in order to pass the bar and be licensed as an attorney. Então, além de todo esse esforço, né, desses 7 anos, depois que você se forma, ainda você tem que fazer uma prova na OAB, que é de 2 anos e que é uma prova muito difícil, que você tem que estudar muito. Not all of our graduates become lawyers. Some of them work in fields where knowing about the law is helpful, but mostly they're engaged in business or government or NGO work. Então, não são a maioria dos estudantes de direito que realmente vão exercer advocacia nos Estados Unidos. Muitos deles acabam terminando a faculdade, mas não aplicando, não tentando um exame da OAB, ou mesmo não passam no exame da OAB e vão trabalhar em empresas, vão trabalhar em agências do governo, no serviço público e em outras atividades. And, Liz, in the United States you have the profession of paralegal, right? Yes. And what does a paralegal do in the United States? O que faz um paralegal nos Estados Unidos, que é uma profissão também que anda de mãos dadas aí com o advogado? It really varies based on the type of law that is practiced. But for example, if you are a paralegal in litigation, you will help prepare forms and you will help make sure that the citations in the brief are accurate and you will help filing the case with the court. O paralegal, ele é como se fosse um assistente, um auxiliar do advogado, né? Ele ajuda a preencher formulários, ele ajuda a revisar petições, ele ajuda em atendimentos com clientes.
If you work in a corporate practice, you may be more involved in issuing stock and handling all of the other formal legal documents of the corporation. Se você é um paralegal numa área, por exemplo, comercial ou de mercado de imobiliário ou mercado de valores imobiliários, você pode ter que trabalhar com emissão de ações, participar de bolsa de valores, auxiliar todas essas transações desse mercado. Paralegals often work very hard in the United Os States. paralegals trabalham muito nos Estados Unidos. Okay. So to conclude, I want to say that we are very glad to have you here. Estamos Thanks a muito lot. felizes com a sua presença aqui na nossa casa, na OAB. And we wish you have opportunity to continuously be in touch and exchanging information and experiences. And, well, it's a great honor to have you here. Thank you so much again. Ok. Obrigada a todos aí pela presença, por estarem aqui. Também gostaria de agradecer pessoalmente a Liz. Liz, thank you very much. I think it was a great interview. I think all our students appreciate a lot. E eu agradeci ela por estar aqui, dando o tempo dela disponível aí a todos vocês. E, professor Freitas, acho que então podemos encerrar, né? Podemos encerrar. Muito obrigado a todos. Thank you. Obrigado. Thank you.